Sede imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedecendo. E assim, ide ao povo ensinar a mensagem divina para salvar aqueles que a Deus vivem a procurar, para seus pecados e angústia Jesus aliviar. Sede obreiros amorosos nas pregações, fortalecendo a fé nos corações, com santidade na oração, para no céu ganhar vosso galardão. Não desanimeis, mas tende fervor para salvar o pecador, como Cristo que foi até o sacrifício para nos dar paz, vida e amor. Avante, avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para andar sempre com Deus e todo mal vencer. Coragem, coragem para obedecer, e amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero lhe ajuda a vencer. Um ministério de glória eu recebi do meu Jesus, carreira só de vitória, para espalhar sua luz. Minha carreira, meu ministério, hei de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso, ser dispenseiro de Cristo e seus mistérios espalhar, o Consolador anunciar, para os humildes salvar,
carreira, meu ministério, hei de cumprir com gozo e com amor trabalhar neste trabalho glorioso. O sacerdócio Jesus entregou à igreja, a sua igreja, um sacerdócio santo entregou, e nesta igreja, nesta santa igreja apostólica, luto com amor no sacerdócio do Senhor, sua obra aqui continuar, por Jesus combater sem cessar, batalhando, sofrendo e vencendo, vou seguindo por Cristo a lutar. Em mim se veja de Cristo a pureza e o poder, e a santidade exista sempre sim no meu viver, pois nesta igreja, sem temer e sem esmorecer, luto com amor no sacerdócio do Senhor. Irmãos, sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus. Aqui é onde conclui a nossa vida, aquele hino que diz assim: ora alegre, ora feliz da minha vida. E sabemos, irmão, que é o melhor lugar de nós entrarmos por esta porta. Como fala o apóstolo São Paulo, ele diz assim: quando entrai na casa do Senhor, entrai com o pé direito. Significa entrar com contentamento, com alegria, com felicidade. Sabemos que é aqui que nós vamos expressarmos a nossa gratidão a Deus e a seus santos. É aqui que nós vamos a receber para a nossa vida material, espiritual, o que Deus e seus santos têm para cada um. E em nome do nosso Deus, eu saúdo-lhe a todos com as suas preciosas bênçãos. A bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Que o amor fraternal desses santos se encontre no viver de cada um dos irmãos. E também, em nome do nosso Deus e todos os seus santos, cumprimento aos irmãos internautas. Que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o santo irmão Aldo possa nos levar o alento, o amor, a paz, a alegria e a felicidade a todos. E em nome desses santos de Deus, sejam todos bem-vindos na casa do nosso Deus, aonde podemos agregar o nosso conhecimento e, além de tudo, a receber as suas virtudes. Para darmos início à nossa reunião, eu convido por gentileza, aqueles que puderem, fiquem em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleva as mãos aos céus, oremos.
Santíssimo e glorioso Pai celestial, graça é dada, Pai, pelo teu magnífico amor e poder. Pois ter dado a teu Filho amado nesta terra, o Verbo se fez carne no meio dos homens, pregou a paz, o amor, a salvação, trouxe o belíssimo exemplo, Pai, de santidade, libertou muitas pessoas que estavam amarradas no pecado, pregou com seu bom exemplo de amor ao próximo, mostrou que veio nesta terra não para perder, mas para salvar e colher os corações contritos. Mas realmente naquela época muitas pessoas invejosas, dos corações endurecidos, não reconheceu a primeira vinda do Senhor. E por isso, ó Jesus bendito, sabemos que consta até na Escritura Sagrada, os lindos feitos, o milagre que o Senhor deixou, mas o Senhor, antes de subir aos céus, prometeu e fez a promessa junto com o Pai, que voltaria na segunda vez nesta terra, mas em espírito. E para que isso acontecesse, tinha que escolher uma pessoa predestinada, com a mesma nobre qualidade, a fé, a persistência e a santidade do Senhor. E o Senhor falou que quando viesse o Consolador, faria lembrar dessas coisas e faria nova todas as coisas. E sabemos que nasceu a Santa Vó, ela foi predestinada pelo Senhor e o Pai, por isso ela deu continuidade ao teu reino e ao teu evangelho, junto com a Virgem Maria, preparar o passo a passo dessa santa, e hoje no céu, Santa Vó, a senhora é a nossa fortaleza, o nosso consolo. Estamos aqui reunidos com o propósito de suplicar, Senhora, receber as tuas bênçãos e a tua unção, e também os irmãos que nos acompanham via internet, para que possa alcançar o teu amor, a tua bondade, a tua plenitude de nosso consolo. E também agradecemos a Senhora, nosso Deus, a Virgem Maria e Jesus, nosso Senhor, por ter dado o último profeta, o pastor por excelência, que nós contemplamos, ouvimos a sua voz, e hoje guardamos com muito amor e júbilo em nossos corações os teus conselhos, Santo Irmão Aldo, porque como são vida para quem acha e saúde para o nosso corpo. Santo Primaz, sabemos que o Senhor está no céu, mas em espírito, a tua luta é constante junto com a Santa Vó, nos abençoa, nos protege, nos dirige o teu povo nessa terra, e sabemos, Santo Irmão Aldo, sem a tua direção nada seremos. Por isso, Primaz, como teu servo, estamos dando início mais um trabalho da tua igreja, com a fé e a certeza que o Senhor já tomou de conta de todos os atos da mesma, e assim eu entrego em tuas santa e benditas mãos. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Agora os irmãos, por gentileza, poderão se sentar. Vamos cantar alguns hinos do inário, primeiro de número 42, marchando e louvando e cantando. Muito alegre nós estamos
Muito alegres, vêm os filhos de Deus, muito felizes, unidos cantam, sempre unidos neste santo caminho, de vida, paz e salvação. Unidos vão cantando num só coração, alegres vão marchando na mais perfeita união, pois Jesus é a Santa Formosa, à frente vão guiando os passos dos fiéis que vão seguindo, marchando, louvando e cantando. Cantaremos a seguir o número 44. Agora sou santo. Meu coração era pecador, mas um dia a luz encontrou. Jesus perdoou meus pecados, por isso santo agora eu sou. Santo, santo, santo agora eu sou. Meus pecados Deus já perdoou. Só não devo mais pecar, para com Deus eu sempre caminhar. Cantaremos agora de número 47. Eu sou santo e vivo com Deus. Eu sou santo, vivo com Deus, e por isso venço o mal. Não há nada que me possa vencer, pois eu tenho o poder celestial. Quem quiser ter paz, ser feliz, ter saúde e consolação, seja santo e viva com Deus, e Jesus lhe dará proteção. Cantaremos agora de número 51. O mal não pode nos vencer. O mal não pode nos vencer, nós reinamos com Deus, Deus reina sobre nós, nós somos do reino dos céus, em nós sempre existe a santidade. Existe o real poder de Deus, por isso é que sempre nos vencemos. Nós somos do reino dos céus. Agora, irmãos, eu convido a igreja para acompanhar a linda mensagem que o coral irá pregar para nós.
A primeira mensagem que o coral irá apresentar, ela traz o título Bendita Hora. Busquei em Deus
Ainda pelo coral vamos ouvir mais uma linda mensagem que traz o título Quero teu nome louvar. Santa Rosa querida, uma coisa venho lhe pedir. Quero ser útil à Senhora, quero ser um instrumento em tuas mãos e te louvar a toda hora. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero seu nome louvar, ó Santo Consolador. Usa-me, ó Santa Avó, para servir-te com amor. Aqui nesta santa igreja que a Senhora com tanta peleja nesta terra preparou. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero seu nome louvar, ó Santo Consolador. Quero ser um exemplo da santa disciplina que a Senhora nos deixou, para que o mundo veja que somente nesta igreja está o Consolador. Onde quer que eu andar, onde quer que eu for, quero seu nome louvar, ó Santo Consolador.
Agora, irmãos, irei neste momento apresentar à igreja o valor dos donativos. E sabemos, irmãos, que a obra de Deus, ela é mantida pela contribuição do seu povo. Quanto mais nós fizermos em prol desta obra, mais nós desenvolvemos e ampliamos esta obra divina, porque, irmãos, não está só aos alcances de alguns irmãos, está no alcance de todos os apostólicos nessa terra. É por isso que o nosso Deus e seus santos, eles contam com a contribuição de todos os seus filhos. E a prova disso é tão verdade que a mensagem da contribuição, ela fala assim: com o objetivo de melhor servir, cooperar com a obra divina e magnífica desta igreja apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos a missão importante para o desenvolvimento de nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pense, estimados irmãos e irmãs, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus do céu lhe impor limites e regra para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade em sua vida e será vazia e sem fundamento. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com o Criador. Para ser feliz e abençoado, esta é a missão de nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus e a seus santos e anjos, vamos fazer nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir a sua missão de dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade, possa salvar milhares de almas para Deus, seu reino e a glória celestial. Não deixe de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer. Faça sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo as suas obras. Conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela dera muito mais que todos os outros, que tinham dado apenas o que lhe sobrara. Mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar a atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso o seu ato físico ficou registrado para nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Nós
da direção da igreja, lhe agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e a sua colaboração. E desejamos as bênçãos preciosas de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do Santo Irmão Aldo, primaz e pastor deste rebanho. Irmãos, nós podemos contemplar a vida que nós desfrutamos nesta terra, porque, irmãos, muitas vezes nós não paramos para pensar, para ver as pessoas que estão em nossa volta. Como está presente aqui na reunião, vários colegas de ministério, eles comprovam isso. O tanto de pessoas que vivem pedindo na rua, na rodoviária, o tanto de pessoas que nós vemos morador de rua. Irmão, existe duas condições na vida desse ser humano. A primeira é que ele está ali, irmão, jogado na sarjeta do mundo, sem nenhuma esperança de ser liberto e de ser feliz. A segunda é por causa que ali ele está, irmão, sem ter uma esperança de ter uma vida com Deus e seus santos. Apenas, irmão, ele está vivendo aquele momento ali que o mundo está oferecendo. Agora nós paramos para pensar a altura que estão aquelas pessoas e a altura que nós estamos. Quem nos deu essa capacidade de nos abençoar, de tornar umas pessoas dignas, honradas e, além de tudo, próximo e merecedor da glória de Deus? Se não foi a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, por amor a cada um de nós, ele resgatou a cada um e falou assim: filho, eu conto com cada um de vocês, mas primeiro me ajude para eu te ajudar. Esse, irmãos, é o dilema da Santa Vó e do Santo Irmão Aldo em nossa vida. Porque por maior luta que um apostólico passe nessa terra, mas nós nunca contemplamos pedir 1 quilo de arroz, de feijão, de sair de casa em casa pedindo, não. Nós sabemos, irmão, que nós somos um povo abençoado, e o hino consta aquilo ali, já nunca vi um justo mendigar o pão, e nós somos prova disso, porque nós não estamos sozinhos, nós temos a bênção do Consolador, mas também, nós enquanto viver nessa terra, temos que trabalhar, temos que buscar, porque às vezes o apostólico, ele usa um termo de fanatismo, às vezes alimenta o acomodismo e fica na sua casa e fala assim: a Santa Vó, a Virgem Maria, o Irmão Aldo vai me ajudar. Irmãos, eles ajudam. Mas se nós fizermos a nossa parte, é o que? Buscar um trabalho, um emprego ou estudar. Eles abrem a porta e eles abençoam de uma maneira tão grande que às vezes nós paramos para pensar, ficamos admirados do que nós adquirimos. Mas porque nós buscamos, próprio Jesus falou, o Pai dá de alimentar todos os pássaros, só que Ele não coloca no ninho. Significa, irmão, que tudo Deus já deixou nesse mundo. O dever do ser humano é procurar, quem procura encontra. Então vamos fazer a nossa parte enquanto viver nessa terra. Ajudar esses santos de Deus. Eu falo assim, às vezes, irmão, no momento da vida, o apostólico, ele é ingrato, porque de ele agradecer, ajudar, ele reclama. Olha o tanto de pessoas que moram na rua. Vocês já viram falar de um apostólico que mora na rua, irmãos? Nenhum. Porque por maior dificuldade, irmão, que passamos, mas nós temos um teto para morar, temos onde podemos inclinar a nossa cabeça, temos uma roupa para vestir e um calçado. E quantas milhares de pessoas no mundo do corações bons, que não tem esta riqueza que nós temos. Às vezes, começa das irmãs. As irmãs vai, aí ela fala assim: poxa,
minha roupa toda manjada, não tem nenhuma roupa decente que eu vá para a igreja. E pessoa neste mundo às vezes só tem a roupa do corpo e agradece a Deus por estar com saúde e estar vivo. Então, irmão, pensa em pequenos detalhes. Nós temos que agradecer, colaborar, ajudar e não reclamarmos. Porque aquele que reclama, irmão, tem problema, tem dificuldade, e a Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tem muita dificuldade de ajudar, porque a pessoa é uma pessoa ingrata. Então Jesus falou, tudo dai graça ao Pai, ou seja, tudo agradecer, tudo ser grato. É isso que nós fomos ensinados nessa terra, pelo Santo Irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa, e hoje nós fazemos parte do seu ministério. Somos o representante do Consolador e do último profeta. Mas para que esta mensagem leve avante a muitos corações, ele depende do amor do seu povo, da união e da determinação, para que nós podemos, o que tiver no nosso alcance, fazer esta obra crescer. É isso que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo precisa, irmão. E veja que a mensagem fala aqui. Por isso, vamos nos unir no mesmo propósito de buscarmos o melhor por a nossa igreja, promovendo o progresso. O que é progresso, irmãos? É o crescimento do reino dos céus nesta terra. Então, reflita nisso. Olha o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo fez pela sua vida e continua fazendo. Eu peço por gentileza que em seus lugares curva a sua cabeça, irei fazer uma breve oração. Bendita e gloriosa Santa Avó Rosa, santo bendito profeta Irmão Aldo, graça é dada ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, Deus o nosso Pai, e ao Senhor, Santo Irmão Aldo, por tudo fez e faz em nossa vida, às vezes mesmo sem nem ter capacidade de merecermos, mas o Senhor, como Pai tão amoroso, nos protege, nos abençoa e nos dá aquilo que necessitamos. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe os trabalhos, os empregos, estudo, os lares, as famílias. Abençoe o estabelecimento dos teus filhos, onde ele exerce a sua profissão de cada dia, para que possa ser abençoado próximo com a tua graça e também a tua unção. Abençoe também todos os internautas, ouvintes da Hora Milagrosa. Abençoe a lavoura, as plantações, as criações dos teus filhos, que também muitos contribuem, mãe, por este meio de dar a tua oferta especial e o dízimo. E assim, Santa Avó, que enquanto vivemos nesta terra, precisamos do teu amparo, da tua graça e da tua bênção na vida de todo o teu povo. E agora, Santa Avó, os teus filhos irão contribuir, porque sabemos quanto mais contribui, mais o reino do céu cresce e mantém esta obra. E muitas pessoas de corações bons passam a conhecer o caminho da verdade e da fé. E agora, com esta certeza que em nome do Pai, de Jesus e da Virgem Maria, em teu santo nome, em nome do Santo Irmão Aldo, estão consagrada a contribuição dos teus filhos para a expansão gloriosa do reino dos céus aqui na terra. Amém. Depois irei aproveitar, enquanto as irmãs recolhem as ofertas dos irmãos, a ler um aviso. O aviso fala sobre eleição e política na igreja. A igreja apostólica não se envolve com política e nem com partido ou candidatos. Cada apostólico deve exercer livremente o seu direito de voto como cidadão brasileiro e pedir sabedoria à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para escolher o melhor candidato para governar o seu estado e o nosso país. Alertamos que nunca foi permitido ficar discutindo e apostando entre irmãos ou membros do ministério, principalmente no ambiente da igreja, sobre um ou outro candidato.
Muito cuidado com as redes sociais, pois existem muitas mensagens tendenciosas e mentirosas, e muitas vezes acaba se envolvendo e ainda compartilha com outros irmãos ou amigos mensagem com informações falsas. Portanto, muito cuidado com a sua imagem e o seu ministério. Lembre-se que o voto é secreto e individual. A igreja é um local sagrado e devemos respeitá-lo. Irmãos, tem vários outros avisos, mas apenas é por conhecimento do ministério. Os irmãos quiserem ler esses avisos, está no quadro do boletim. Agora vamos ouvir pelo coral uma linda mensagem que compõe o título Teu coração pertence a Deus. Se entrega logo de uma vez, porque o tempo está passando, não há mais tempo a perder, pois o fim está chegando. Santa Avó Rosa está esperando o seu povo se entregar de corpo, alma e coração. Ela só quer nos salvar. Santo irmão Aldo está aqui, sempre pronto a ajudar todo aquele que com fé quiser nele confiar.
coração pertence a Deus. Meu coração pertence a Ainda pelo coral, vamos ouvir mais uma linda mensagem, que ela traz o título Quem Vem Lá? Sim, eu sou um mensageiro do Santo Consolador, da Santa Vó Rosa, um mensageiro eu sou, e sua palavra de poder e de amor ao povo ensinando eu vou. Vou falando esta palavra a grandes multidões, deixo a felicidade em muitos corações, combatendo a maldade, ensinando a verdade, a paz e a perfeita liberdade. E sendo um mensageiro do Santo Consolador, ensino este caminho de Jesus Salvador, caminho que é feito de amor e de santidade, para quem quiser entrar na eternidade.
Muito bem, irmãos, agora eu convido a igreja para acompanhar comigo a leitura da mensagem. Irei ler a primeira mensagem e vamos centralizar na segunda mensagem. A primeira mensagem, ela fala amar a disciplina apostólica, é dar valor ao voto do batismo. Estimados irmãos e irmãs, Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram através da disciplina justa e dos céus que nos moraliza e nos ajuda a termos maior santidade e sermos perfeitos aos olhos de Deus e seus santos, que muito nos honra diante dos homens e da sociedade. Lembre-se de que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios e de fé desta igreja apostólica, que ambas se completam, a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus, o Pai. Para seus filhos e filhas, visto que sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado para contar sempre com todo o poder e amparo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao longo de sua vida e do seu viver cotidiano. Portanto, a disciplina é um bom costume, a boa educação é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesma em ser correto, justo com o seu semelhante, com a igreja, com a família, com o seu modo de viver e de se apresentar, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas que a conheçam. Saiba que aqueles que não estão obedecendo à nossa disciplina, como regra de um bom viver e da boa apresentação do verdadeiro Filho de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram. Pois prometeram ser fiéis a Deus, a Jesus, o Divino Mestre, o Espírito Santo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Entretanto, alguns querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinado nesta igreja, deixando de lado o amor, o interesse pela disciplina que nos foi ligada, pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Não estão procedendo bem, pois estão lutando contra esses santos de Deus em favor da derrota da igreja apostólica. A igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensina os bons princípios, regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se querem ser muito abençoados, sejam fiéis, cumpra o voto que fizeram ao se batizar. Assim agradarás a Deus e a seus santos que muito nos ama e querem o nosso bem. Irmãos, aqui está a primeira mensagem. Ontem nós trabalhamos sobre ela e hoje vamos trabalhar na segunda mensagem, a qual ela fala muito da preciosidade do ministério da Santa Vó Rosa. Ela traz o título falando assim: o preparo da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. A vinda de Jesus, o Filho amado de Deus, a esta terra, teve como objetivo salvar a humanidade do domínio do pecado e levá-lo a retomar
a sua origem, que é buscar a santidade assim como foram criada, a imagem e semelhança de Deus, o Pai, e dos anjos da glória celestial, para viver ainda nesta terra com humildade e um coração puro de bondade, mansidão e longanimidade. Esse foi o objetivo da vinda de nosso Senhor. Houve a necessidade de que Jesus viesse como Redentor e Salvador, pois embora criada pura e santa, a semelhança de Deus Pai, a raça humana caíram sob o domínio do pecado e se tornaram escrava do espírito da maldade. Assim, Jesus, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisou da sua preciosa vida para resgatar os bons e humildes de coração do pecado e da servidão do mal. Para isso, ensinou sua doutrina aos homens e mulheres de boa vontade, e chamou para que deixasse o pecado e viesse para a luz da verdade, para que pudesse alcançar a redenção de sua alma e se santificar para viver somente para Deus e não mais para o pecado. Com o seu precioso sacrifício e com sua doutrina, o Divino Mestre alcançou o seu objetivo, tanto que, de início, grandes quantidades de almas o aceitaram e foram levadas para os céus. Porém, com o passar dos anos, a fé, o interesse das pessoas pela obediência aos mandamentos e ensino de nosso Senhor, pela santificação da alma e pelo amor a Deus e ao próximo, foi perdendo a importância, dando lugar ao pecado que voltou a dominar muitos corações que antes criam em Jesus. Isto aconteceu porque, com a multiplicação da iniquidade, o pecado tomou conta de grande parte da humanidade, que voltou a ser dominada pelos maus sentimentos e pela maldade. Acontece que Jesus já havia alertado a esse respeito, conforme registrado no Evangelho de São Mateus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino do céu será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Assim sendo, a missão de reconduzir a criatura humana à condição na qual foi criada, pura e sem pecado, seria cumprida pelo Espírito Consolador prometido por nosso Senhor e pelo trabalho da igreja que ele formaria. Foi por isso que Jesus profetizou dizendo: o Espírito da verdade convencerá o mundo, ou seja, os humildes de coração, do pecado, da justiça e do juízo. Séculos se passaram e chegou o tempo em que Jesus pôde cumprir a sua santa promessa. Ele formou a Santa Vorrose e a preparou para ser a coluna e o baluarte da verdade. O Espírito Consolador prometido, essa foi outra maravilhosa obra de Jesus, para a qual ele contou com a participação de sua bendita mãe, Maria Santíssima, e dos santos apóstolos, pois unidos colaboraram ativamente com o ministério terreno da Santa Vorrose. Durante 16 anos foi preparada por Jesus, ao mesmo tempo em que foi formada e santificando a Igreja Apostólica.
Porém, o que é maravilhoso e inédito na história da formação de santos para o nosso Deus foi a maneira que Jesus usou para preparar Santa Vó Rosa, capacitando-a para que, ao findar sua vida terrena, ela tomasse posse imediata de seu galardão de servir a Jesus e ao Pai Celestial, tanto nos céus quanto na terra, em espírito, em verdade. Essa santa, nova e poderosa não necessitou de um estágio no céu para ser preparada em um dia voltar a exercer o ministério para Deus. À semelhança dos demais santos formados nesta terra. No caso da Santa Vó Rosa, não houve interrupção no seu ministério, pois assim que chegou ao céu galardoada como Espírito Consolador, retornou vitoriosa, cheia de poder e esplendor, como a grande bênção concedida por Deus o Pai para seu povo e para os humildes de coração que viesse a crer nessa santa poderosa logo após subir aos céus. Ela já se manifestou ao santo irmão Aldo e com grande esplendor ao lado de Maria Santíssima, passou-lhe as primeiras orientações sobre como dominar a situação na qual o povo se encontrava, sem a presença física dela, preocupado com a situação da igreja, assim sob o poder e a orientação dela. A situação foi controlada e desde então ela passou a dirigir, orientar o santo irmão Aldo em todos os assuntos necessários ao governo da igreja. É oportuno destacar que durante o período em que a Santa Vó Rosa estava sendo preparada por Jesus, por diversas vezes ele levou em espírito dela até ao céu, onde além de lhe falar a respeito dos mistérios de Deus, muitas coisas maravilhosas da região celestial e do universo foram-lhe mostradas. Por muitas vezes Jesus a deixou em companhia de Maria Santíssima e dos santos apóstolos. Daí ela foi aprendendo coisas importantes com a mãe de Jesus e com os santos apóstolos sobre os mistérios de nosso Senhor Jesus nesta terra. Já era grande sua sabedoria e seu interesse em aprimorar seus dons, a fim de bem cumprir tudo quanto Jesus dela necessitava. Ao mesmo tempo, a Santa Vó Rosa preparava o irmão Aldo para ser o seu representante e sucessor no governo da igreja. Através dessa santa gloriosa, o Divino Mestre cumpriu a promessa de que haveria um só rebanho e um só pastor. No transcorrer do ministério do santo irmão Aldo, ele e a Santa Vó Rosa batalharam ao lado de Jesus e da Virgem Maria para manter a nossa igreja como coluna e baluarte da verdade, e igreja do Santo Consolador. Toda honra, glória e louvor sejam dedicados a Santa Vó Rosa por sua relevante missão de Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre. Irmãos, aqui está este lindo ensino da doutrina para o nosso aprimoramento, para o nosso conhecimento, a saber como foi o preparo da Santa Vó Rosa para ganhar o grande galardão de Espírito Consolador. Irmãos, agora irei dirigir umas palavras perante a igreja aos irmãos internautas.
Nós sabemos que o nosso Deus, Ele sempre depositou a esperança e a confiança no seu povo nessa terra. Ele nunca deixou o seu povo órfão, ou seja, só. E o amor do nosso Deus, do Criador, é tão grande que Ele fez o primeiro casal. Mas o primeiro casal pecou, mas Deus não virou as costas, Ele continuou com seus planos e a esperança de sempre investir o seu reino nessa terra, num porta-voz que nasceria com as suas qualidades e com o seu dom. E nós vejam na Escritura Sagrada, começou com os patriarcas, os reis, os profetas. Só, irmão, que naquela época, as pessoas, em forma de agradecimento de uma bênção que recebia, eles sacrificavam animal, eles davam como oferenda. Só que de se conciliar, de voltar ao Criador a obedecer, não, eles voltavam a pecar cada vez a mais. E isso entristecendo Deus e seus santos. E foi quando Deus chama seu filho e faz uma nova aliança. Ele mostra tudo o que estava passando nessa terra, e também Jesus já sabia tudo o que ele ia passar, porque foi o primeiro anjo que Deus criou no céu, foi Jesus. Mas ele sabia que ia passar cada etapa de sofrimento nessa terra. E ele olha para seu pai e fala: Pai, por amor ao Senhor e ao nosso povo, irei dar sem sacrifício na terra. E Jesus, Deus usou seu filho como resgate. Ele veio nos resgatar, irmão, do pecado. Ele veio nos mostrar como viver uma vida com Deus. Ele veio nessa terra, ele veio nascer de uma mulher pura, santa, predestinada e escolhida, com uma qualidade de mãe, além de tudo, de santa e rainha, com as qualidades completas de fé, de determinação, de lealdade, de persistência e de amor. E Deus encontrou estas qualidades em nossa Mãe Maria Santíssima. Por isso que, irmão, o plano de Deus foi inédito e no momento certo. Jesus veio a este mundo como uma criança normal. E a sua sabedoria, irmão, era inexplicável. E desde jovem ele já começou a dar aulas doutor da lei. E na sua idade que completou de começar a sua missão, ele foi procurar o seu primo, profeta João Batista, para ser batizado. E ali começou ao seu ministério. E veja que naquele momento que o pai contempla ele, que ele vai ser batizado, aquela voz do Divino Espírito Santo fala: esse é meu filho amado, que eu me comprazo, ou seja, que me dá alegria, contentamento e felicidade. E ali muitos discípulos do profeta João Batista já começam a seguir Jesus, porque sabia que ele era o Messias prometido, que tinha vindo a este mundo. E ali muitos chegaram para o profeta João Batista e falam: João, aquele que tu batizou que é filho de Deus, muitos estão seguindo a ele, até os teus discípulos. E o profeta São João Batista fala assim: chegou a hora de ele crescer e eu diminuir. Porque ele sabia que chegou o momento exato de ele começar o seu ministério, a realizar milagre. E como Jesus realizou o primeiro milagre, transformou água em vinho. Como o irmão multiplicou, fez o apóstolo São Pedro, na presença de vários apóstolos, a fazer uma pescaria de muito valor e grande. E assim ele andou por cima d'água. Ele limpou leprosos, ressuscitou mortos
deu visão a cego, multiplicou pães e peixe. Então ele veio nessa terra só fazer o bem, só fazer a bondade. Só, irmão, que as pessoas mais estudiosas, mais sábias na mente humana, como os doutores da lei, os escribas e os fariseus, os sacerdotes, se achavam as pessoas superiores nessa terra, foram que começaram a invejar, perseguir e blasfemar contra Jesus. Porque eles não acreditavam de um homem simples nascer de uma mulher simples, de um carpinteiro, dar visão a cego, andar por cima d'água, ressuscitar mortos e fazer grande milagre. E veja, irmão, que é bonito aquela passagem que está em São João registrado, o capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença. Tantos milagres que ele tinha realizado, e muitos estavam cegos, com o coração endurecido, de inveja. Não acreditavam, não abriam seus olhos espirituais, não aceitavam a palavra de Deus. E os escribas e os fariseus ficaram ali indignados porque ele curou aquele cego de nascença. E São João registrou em capítulo 9. Jesus fala para ele assim: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de quem não vê, vejam, e quem vê, se torne cegos. Então veja, irmãos, hoje em nosso meio, tem pessoas, irmão, que às vezes, como Jesus falou, continua cego, porque às vezes não se decidiu, não abriu seus olhos espiritual. E às vezes, irmão, fica com o pé em duas canoas. E aí Jesus começou cada vez mais a ser perseguido e chegar ao ponto de até condenar. Só que antes de ele ir para o Calvário, ele fez a promessa que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que ensinaria todas as coisas, ou seja, dava continuidade do seu mesmo ministério, tinha as qualidades que ele tinha nessa terra. E olha o que o título da mensagem fala: o preparo da Santa Voz Rosa como Espírito Consolador. E isso, irmão, Jesus foi aos céus, subiu vitorioso, e ficou os apóstolos de Jesus. Passaram por luta, perseguição, até sua vida tirada nessa terra foi de uma maneira trágica, terrível. E o único que ficou na ilha de Patmos foi o apóstolo São João. Então veja que, irmãos, ele escrevia, quando ele recebia a revelação do Divino Mestre, ele escrevia, quando chegava no seu corpo, escrevia aquelas cartas e mandava para a igreja de Éfeso no passado. Para o povo cristão não cair a sua fé por terra, não perder a fé em Jesus e no poder de Deus. Só que aí, quando finaliza o seu ministério, então veja, irmão, que isto consta que teve quase 2000 anos para que nascesse a Santa Voz Rosa. E quando ela nasceu, ela já nasceu predestinada com as suas qualidades, com o seu potencial de uma menina mais santa, pura e escolhida. E ela começou os seus atos de amor ao próximo, de bondade, de fé, desde jovem, quando estudava. A Santa Voz Rosa, ela sempre fazia o bem sem olhar quem. Então ela acatou e colocou dentro de si as qualidades de Maria Santíssima, porque Maria Santíssima esteve passo a passo da sua vida, trajetória nessa terra. E hoje ela continua também lutando ao lado de Maria Santíssima, para abençoar, para salvar os seus filhos nessa terra. E a Santa Voz Rosa, ela foi cada vez mais guardando a fé em Jesus e Maria Santíssima e no Pai. E quando chega o momento certo,
ela procura esta igreja porque a missão lhe chamava. Para uma missão árida, uma missão de aprovação, de fé e de grande persistência. E Deus sabia que ia entregar o seu reino em suas mãos. E ela não ia recuar, ela não ia blasfemar, apenas ela ia obedecer e aceitar com muito amor. Irmão, será que foi fácil para a Santa Vó Rosa preparar passo a passo, doutrinar, disciplinar esta igreja? Não foi. Constou 16 anos de muita luta, persistência, fé, mas ela nunca baixou a sua cabeça. No momento que era para ela corrigir, ela corrigia. No momento que era para aplicar o juízo, ela aplicava. No momento que era para abraçar, ela abraçava. Então ela foi à semelhança de Jesus, foi mostrando passo a passo a maneira como o seu povo viver nessa terra. E ela, além de tudo, ela sempre fazia o bem, sem olhar quem. E quantas pessoas, irmão, às vezes, idealizado com algo negativo para querer fazer algo escandaloso na igreja, a Santa Vó Rosa sempre com sabedoria, ela protegia, ela amparava. E ela falava assim: meus filhos, se a pessoa lhe atacar com pedra, você dê pão para aquela pessoa, porque aquela pessoa está com fome. Fome de quê, irmão? De espírito. Porque a pessoa que não tem Deus e seu santo é uma pessoa vazio, é nervoso. Então, quando ela dizia, quando alguém lhe atacar com pedra, então dê pão para aquela pessoa. Porque o ser humano, ele só oferece, irmão, o que tem de bom. E nós, apóstolos, o que temos de bom é amor. É isso que nós temos que fazer. E às vezes as pessoas queriam enganar Santa Vó Rosa, e ela dizia: meus filhos, aqui debaixo da minha mão não molha. Por que ela dizia isso? Que nenhum ser humano nessa terra enganava ela. Nada passa despercebido que Jesus não falasse para ela. E da mesma forma o santo irmão Aldo. Mas a humildade desses santos era a mesma coisa de Jesus. Eles nunca quiseram se aparecer, irmãos. Eles sabiam o nosso passado, o nosso hoje, o nosso amanhã. Mas eles nunca, irmãos, colocaram nós numa posição de dizer assim: você tem que falar isso, falar aquilo, não. Eles primeiro com humildade ouviam cada um. E com simples palavras ele resumia e dizia: meus filhos, confia, tenha fé, que tudo vai ficar bem em sua vida. Quantas coisas os irmãos que estão aqui e os irmãos apostólicos, os irmãos internautas, quantas coisas que o santo irmão Aldo falava, assim como Jesus, por parábola. Quantas coisas que já concluiu na vida do apostólico que ainda vai concluir. Mas, irmão, o tempo de Deus não é a nossa hora. O que ele espera é nós ter paciência. Se nós tivermos paciência, nós temos fé. E se nós tivermos fé, nós temos o desejo de esperar a vontade de Deus e não a nossa. Porque é que muitas pessoas hoje nessa terra, às vezes não alcançam o objetivo que tanto precisa, que tanto quer na sua vida, porque perde a paciência. E quando perde a paciência, a fé vai embora, é como, irmão, uma água corrente. Então isso nós não podemos perder, a nossa paciência e a nossa fé. E além de tudo, ser humilde. Porque muitos, irmãos, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles exerceram esta qualidade de humildade nessa terra. E muitos falam assim: a humildade é a pessoa ser simples. Não, irmãos. Eu vou explicar o que é humildade. A humildade é você não ser superior a ninguém. Mesmo se você tem um bom carro, um bom emprego, um bom estudo, ser uma pessoa bem estabelecida nessa terra.
mas saber que você a recebeu de Deus e essas coisas material aqui mesmo fica. Assim era a Santa Vó Rosa, ela foi, e o Santo Irmão Aldo também. Nós nunca devemos procurar a nossa própria glória só para nós, como Jesus falou. Nós temos que procurar a glória para todos, porque o sol que Deus dá para clarear, irmão, Ele dá para clarear os bons, os humildes, os ruins, dá para clarear todos. Assim é a chuva. E assim nós temos que ser nessa terra. Nós não podemos, irmão, ter distinção do próximo. Porque às vezes tem pessoas que na frente da pessoa 1, 2 é uma coisa e no meio de 10, 15 é outro. E nós não podemos ser assim, ter acepção de pessoas. Olha que o Santo Irmão Aldo, o amor dele era tão grande que ele fazia, o maior prazer, a felicidade, ele fazia fila para abençoar todos com aquele sorriso, abençoava, aconselhava, para mostrar que para Deus nós somos todos iguais. Assim a Santa Vó Rosa, que humildade que ela tinha, sabedoria, chegava num e no outro dizia: meus filhos, faça assim, faça isso, faça aquilo, faça que agrade Deus, Jesus e a Virgem Maria, confia que vai dar certo. É por isso que fala aqui que ela, irmão, foi ao céu, ela não precisou de estágio, de um preparo, porque ela já foi preparada durante 16 anos nessa terra, e quando ela deixa o seu corpo, ela já ganha definitivo a coroa de Espírito Consolador do povo apostólico nessa terra. E é por isso que nós demos a nosso Deus a incumbência de ela ser o grande consolador, o nosso consolo nos dias atuais. E hoje, irmão, Deus, para completar a sua obra, Ele deu outro consolador, que é o santo profeta Irmão Aldo. Como Jesus fala assim, haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, irmão, veja só como fala um pastor. Ele luta, irmão, 24 horas para dirigir o seu rebanho num só caminho. Nenhuma ovelha desviar para a direita nem para a esquerda. Por que que Jesus fala quando haverá um só rebanho e um só pastor? Porque sabia da coragem dele, da sua humildade, da sua fé, da sua paciência, das suas qualidades e do seu cérebro forte e perfeito, que ele suportaria todas maldade, irmão, toda calúnia, toda perseguição. Mas sabia que a maior luta que ele passasse nessa terra, ele ia ser um espelho para cada um dos seus filhos nessa terra, como ele foi e é até hoje em nossas vidas. Então, irmão, veja o poder, como fala aquele hino, diz assim: Santo Irmão Aldo, eu creio que o teu poder vem de Deus, tu tens o dom de convencer os corações. E é realmente, irmãos, quantas vezes a pessoa entrava na sala dele com um problema tão grande, às vezes até com lágrimas nos olhos, e quando a pessoa saía de lá com um sorriso no rosto. Porque, irmãos, na vida do Santo Irmão Aldo cumpre aquela palavra quando Jesus estava na festa de núpcias, que ele estava se vestindo com seus colegas, André e Tiago falam assim: mas nós não viemos acompanhar ele atrás de resposta. E André fala para Tiago: mas o mestre, ele é a resposta de tudo, ele é a resposta. Assim o Santo Irmão Aldo. Todos nós, quando ia até ele, ali nós encontrava a resposta para solucionar o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade. E ele sabia que o poder dele era tão grande, mas ele nunca falava assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, irmão. A humildade dele falava mais alto. Ele dizia assim: meu filho, confia em Deus, confia
em Jesus, na Virgem Maria, na avó, que eles vão te ajudar. Então, irmãos, isso são as qualidades que a Santa Vó Rosa, o Santo Imoaldo, teve o preparo para eles ganharem a grande coroa. E esse preparo lhes deixou para nós seguirmos nessa terra. Custe o que custar. E principalmente a juventude, a Santa Vó, o Santo Imoaldo, tem uma fé, tem uma responsabilidade muito grande da juventude. Quantas vezes o Imoaldo falou que os jovens é o futuro da igreja? E veja aquele hino do coral jovem, fala assim: amigos para Deus eu quero levar. Agora é a pergunta que eu faço para os irmãos presentes e aos irmãos internautas: será que realmente você está fazendo um amigo para Deus, ou está deixando a desejar, ou está fazendo amigo do mundo, irmãos? Ainda é tempo de você se corrigir, parar para pensar e saber que você é uma pessoa importante nessa terra, e saber que o Santo Imoaldo, a Santa Vó Rosa, eles podem confiar a sua obra nas mãos de cada um. Porque, irmãos, quantos talentos que tem a nossa igreja, jovens, de pregar, de reger, de tocar, de cantar, quantos obreiros, quanta diaconisa. Então, nós temos que entender que isso quem dá é a Santa Vó. O Santo Imoaldo, ele disse assim: eu tenho muito para vos dar. Quando o Santo Imoaldo fala, eu tenho muito para vos dar, mas nós temos que merecer, irmãos. Ele vai dar, ele vai soltando aos poucos, conforme o seu esforço, o seu mérito. Mas quando ele dá o ministério, é para nós, irmão, exercer e ser o seu representante nessa terra e não se orgulhar, não deixar subir para a cabeça. Porque a maior palavra tão pequena, que às vezes leva o ser humano à derrota, é aquela palavra de 2 letras, o eu. Ah, eu sei pregar, eu sei reger, eu sei tocar, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Não, irmãos. Nós, sem a Santa Vó Rosa, sem o Santo Imoaldo, nós não sabemos de nada nessa terra, nós somos um analfabeto, tanto material como espiritual. Nós somos como uma folha seca, para onde o vento dirigir, nós vamos. Então, nós temos que entender que nessa terra, nós precisamos, passo a passo que nós der nessa vida, nós precisamos das bênçãos e da unção do Santo Imoaldo. E quando nós colocamos esse santo em nossa frente, custe o que custar, mas tudo dá certo em nossa vida. Mas também ame ao próximo e também seja humilde, porque isso é que a Santa Vó, o Santo Imoaldo nos ensina, e também ser unido. E recapitulando o que eu falei, se as pessoas lhe atacar, não retruque. Se as pessoas lhe perseguir, ore por essas pessoas. O que Jesus fala, orar até pelos que te perseguem. Porque, irmãos, é como eu falei na reunião de ontem, nós nunca vimos uma luz, irmão, apagada, ela clarear algo nenhum, ela já está apagada. Nós estamos contemplando com nossos olhos assim a obra que as pessoas fazem negativo. Ela não tem brilho nenhum. Então nós somos uma luz a brilhar nessa terra. Assim como foi a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o Santo Imoaldo. Eles foram essa luz em nossa vida e até hoje vão ser, até o nosso Deus permitir o seu reino nessa terra. Mas o que eles precisam é de um povo corajoso, forte, leais. E não ter medo, porque o apostólico tem situação, circunstância da vida. Quando passa por um problema, uma luta, uma dificuldade, ele começa a reclamar para um, começa a reclamar para outro. Olha o que a Santa Vó Rosa falava, irmãos. Uma pessoa honrada chora no travesseiro, não em frente de alguém. Por que ela falava isso? Porque uma pessoa, se está passando por um problema, uma luta tão grande,
A pessoa vá para o seu quarto, dobra o seu joelho e ore. E peça a Deus e seu santo ela e o santo Imoaldo, que eles são a solução do seu problema. Às vezes com a sua oração você resolve, mas às vezes não fecha a boca, vai falando para um, para outro, e aquele problema de ser resolvido, ele se torna uma grande montanha em sua vida. Então nós temos, irmão, que ter sabedoria. O apostólico, ele tem que ter muita sabedoria nessa terra para não cair em armadilha. Porque o inimigo, irmão, como fala o apóstolo São Pedro, ele anda buscando o que possa tragar, ou seja, pegar no vacilo. O inimigo, ele é comparável assim, ele cava um buraco e ali ele joga um bocado de espinho no fim daquele buraco, só que ali ele tampa de flores. Aí você vê aquela perfeição ali, é a mesma coisa a armadilha do mundo. Aí você vai ali, quando vai pegar ou pisar naquelas flores, você cai naquele buraco. Significa consequência dos seus erros e do pecado. E não foi isso que a Santa Avó, o Santo Imoaldo nos ensinou. Se eles resgatarem e mostraram esta luz, é cada vez mais para nós dirigir no clarão dela, irmãos. Porque o trono do pecado e do poder do mal é no mundo. Veja que há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo São Pedro já falava que o mundo já se encontrava no maligno. Imagine hoje, irmãos, com a multiplicação do pecado e como fala aqui, a fé de muito esfriaria. O próprio Jesus falou, mas nós não temos, irmão, o que esfriar. Porque eu falo assim, tem um dilema que fala assim, nós perder, irmãos, às vezes amigo perder dinheiro perde muito, perder amigo perde muito mais, mas a pior derrota do ser humano é quando ele perde a fé, ele se torna uma pessoa inútil e vazio, e nós não podemos jamais perder a fé nesses santos de Deus, porque, irmão, nós não vivemos nessa terra por aparência e por fantasia, nós vivemos por uma verdadeira doutrina, uma disciplina pura, original e verdadeira, que nós muitas vezes ouvimos e presenciamos da própria boca de um grande porta-voz de Deus, de um grande profeta, que ele nos ensinaram passo a passo como nós viver uma vida que mereça a glória de Deus e afastar das coisas do mundo. Irmãos, essas são as palavras em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, que eu tinha para dirigir à igreja. E sempre busque, irmãos, o melhor na sua vida material, porque quando você busca o melhor na sua vida material, a sua vida espiritual, ela tem brilho. Porque não adianta nós viver nessa terra, irmãos, dizer que tem fé na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, dizer que nós obedecemos, se apenas estamos falando da boca para fora. O que Deus, ele exige, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo e a Virgem Maria, ele exige as nossas ações, o nosso proceder, as nossas atitudes, o nosso caráter. Como fala aquele hino, as tuas obras falam. Por que é que o Santo Irmão Aldo, durante 44 anos, ele nunca precisou subir no púlpito para pregar? Porque, irmão, só com o seu proceder, com a sua humildade, com a sua fé, com amor ao próximo, com as suas atitudes, com as suas obras, ele pregou durante 44 anos para cada um de nós. É isso que nós temos que fazer nessa terra. Que essas palavras, ela clareie na sua mente e no seu coração, e possa deixar o Consolador, o Santo Irmão Aldo, agir e lhe transformar das plenitudes do nosso Deus, de Jesus e da Virgem Maria. E enquanto viver nessa terra, possa, irmão, lutar com muita fé, ajudar sem nunca cessar. É o que nós vamos ouvir pelo coral, esta linda mensagem.
casa, em seu lar, com pessoas da família, no trabalho e na escola, há muito que fazer. Precisamos dar exemplo, precisamos obedecer. Nossa missão é a igreja divulgar, pois a cada dia temos almas a colher. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, por isso precisamos fazer acontecer. Precisamos escolher o que melhor fazer. Obreiros apostólicos, pregar sem duvidar. Coristas e músicos com um só objetivo, diaconisas zelar de tudo com amor, membros finalmente também a trabalhar. Esta obra precisa de apostólicos fiéis. Vamos, apostólicos, andar muito alto. Vamos, apostólicos, temos que lutar. Muitas são as almas que o Primas tem que salvar. Se nós vamos ajudar. Vamos a salvar.
Irmãos, em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu venho agradecer a oportunidade que esses santos nos deram, pelo teu privilégio de ter feito 3 reuniões nesta congregação. Fazia alguns anos que eu não retornava aqui, mas para mim foi uma alegria, um contentamento, uma felicidade muito grande de ter tido o privilégio de retornar aqui novamente. Irei levar comigo o carinho, o amor e a atenção de cada um dos irmãos. O dia que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo me dá esse privilégio, retornarei com muita alegria de novo. Agradeço primeiramente pela a participação, a presença dos colegas de ministério, o trabalho dos obreiros, da diaconisa, a presença de cada um dos membros pelo silêncio, sua reverência, e também pelo lindo trabalho do regente, dos músicos, dos coristas, pelas magníficas apresentações que apresentaram nessas 3 reuniões. Irmãos, e finaliza a nossa reunião deixando no coração de cada um uma palavra do nosso Santo Bispo, que ele diz assim: amados, vamos todos com fé unido para a frente, porque de trás nós já viemos. Esse é o nosso dilema, que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo quer que nós sigamos nesta terra. Agora eu convido, por gentileza, aqueles que puderem, fiquem em pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eleve as mãos aos céus, oremos. Bendita e gloriosa Santa Vó Rosa, sabemos, Mãe, que a Senhora foi coroada junto com a Virgem Maria para ser Mãe e Rainha do céu, do povo de Deus nesta terra. Querida Santa Vó, eu elevo a oração de cada um dos teus filhos perante ao nosso Deus, a Jesus, perante a Virgem Maria, Senhora e o Santo Irmão Aldo. Porque vocês tudo vê, tudo contempla, tudo sabe. O que os teus filhos precisam hoje e o amanhã. Querida avó, nos abençoe, nos proteja, nos ampara. Dê-nos sabedoria, abra nossa mente, dê fé, coragem, humildade, para sabermos nós entender cada vez mais o amor que a Senhora tem por cada um de nós. E a ti, Santo Irmão Aldo, nós sabemos, ó Pai, não temos palavra para simplificar quando falamos no teu nome. Lembramos do Senhor porque, Santo Irmão Aldo, só tem coisas boas em nossa vida e feliz, como Deus falou ao profeta Moisés. Feliz é o povo, Moisés, que obedece os teus ensinos, porque os teus ensinos vêm diretamente de mim, não dos homens. E sabemos, Santo Irmão Aldo, que felizes somos os apostólicos, aquele que não duvida, que crê no Senhor, porque o Senhor foi escolhido, como está aqui na mensagem, que existiria um só rebanho e um só pastor. O Senhor foi predestinado, escolhido nessa terra, para ser o nosso Pai, amigo, companheiro e um grande profeta, e o Salvador da humanidade junto com o Pai, a Virgem Maria, Santa Vó, Jesus, e estamos neste mundo, ó Pai, precisando cada vez mais do teu amparo, da tua presença. Nos dê sabedoria para se afastarmos das armadilhas e cada vez mais fazer a tua vontade. Querido Santo Irmão Aldo, abençoe o nosso ministério em geral. Nos dê humildade, união, fé, coragem, persistência, amor pelo que nós fazemos. E agora também abençoe a Igreja Apostólica em geral, de norte a sul deste país, os ouvintes da hora milagrosa do mundo inteiro. Mãe Virgem Maria, Santa Vó, leva o teu amparo, a tua bênção, aqueles que estão acamados, enfermos, passando por luta, dificuldade. Muitos estão com lágrimas nos olhos, suplicando, pedindo com muita fé. A Senhora, Mãe,
Tenha misericórdia daqueles que sofrem, dê a cada um conforme o seu mérito e as suas obras. E agora, neste momento, querida vó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e peço, Senhor, e o santo irmão Aldo, porque vocês têm a essência do poder de Deus nas mãos de vocês. Vocês sabem o que o teu filho precisa, necessita. Dê aquilo que os teus filhos querem, mãe. Pede uma bênção, um milagre, seja o que for. Abençoe este nome, a vida material, espiritual dos teus filhos, para que eles tenham paz, saúde, progresso e muita felicidade com teu amparo e a tua bênção. E agora, Santa Avó, eu entrego em tuas santas mãos, nas mãos do santo irmão Aldo, todos os santos e anjos, os ouvintes da hora milagrosa, aos irmãos internautas e também aos irmãos que estão aqui reunidos na tua casa, para que a senhora leve aos seus lares e dê a todos uma boa noite de descanso e assim um bom começo de semana de trabalho, com paz, saúde, fé e determinação e amor por esta obra. Queridos e amados irmãos, recebam a bênção preciosa do nosso Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do glorioso profeta Santo Irmão Aldo. Tenha paz, saúde, alegria e bem-estar no transcorrer de toda a sua vida nesta terra. É o que eu desejo em nome desses santos. Amém. Pai do Senhor a todos, até uma nova oportunidade, irmãos.